Voltando aqui a contar mais um pouco das minhas histórias. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma correção, porque eu fui assistir o vídeo já postado e eu falei muito do Rotary, e esqueci do Dom Bosco. Resumindo, até a 8ª série, hoje 9º ano, escola Rotary de Nova Descoberta, que ficava no Brejo. E eu tenho duas grandes referências lá. A primeira delas é a diretora da escola, que tinha uma disciplina que a gente pode dizer hoje que é seria um colégio cívico-militar. A diretora Gildete, inclusive, de forma surpreendente, eu a encontrei aqui morando aqui no interior do Maranhão. Precisamente ela morando na cidade de Santa Inês, diretora de escola, depois de muitos e muitos anos. Eu já estabilizado aqui no estado, eu encontrei minha diretora. E a outra referência da escola Rotary era o professor de matemática, já que eu gostava de matemática, fazia até certo sentido, que era o professor Luiz. Essa escola ficava a cerca de 1,5 km da minha residência, lá na Travessa do Cardoso, Horta Brasileira. Só tinha que descer o morro, né? Descer o morro, ou descer a rampa, aliás, na época nem rampa não tinha. E ir para a escola, e pequeno, adolescente não, criança mesmo, eu com minha irmã, a gente já tem essa incumbência de ir para a escola sozinho, fazendo esse trajeto aí de caminhada. No primeiro ano, quando eu fui reprovado, foi no Colégio Estadual Dom Bosco, em Casa Amarela, precisamente na Rua da Harmonia, salvo engano. Essa ficava a 5,5 km a 6 km de distância. Essa que teve algumas lutas para poder cumprir essa jornada, mas foi tranquila, a missão foi cumprida, teve um apagão, mas foi superado. Mas foi um ano também, assim, um período de consciência, né? Eu já comecei a entender das coisas, já comecei a visualizar com mais clareza o sofrimento de minha mãe, as lutas do meu pai, e a gente vai amadurecendo antes da hora. Infância eu digo que tive, adolescência eu acho que não. Se tive adolescência foi muito prejudicada, em função dessa necessidade de ter que amadurecer de forma muito precoce. Uma característica do Horta Brasileira na época em que eu morava, não tinha água encanada, a energia elétrica nem todo mundo tinha, eram algumas gambiarras, infraestrutura quase nada, mas o alto foi a luta, os moradores se organizaram, o Neneco, que era o líder comunitário lá, começou a batalhar por aquele lugar, por aquele alto, e um lugar que não tinha escadaria, passou a ter escadaria num governo de gestão municipal. Eu acho que Gustavo Krause, Roberto Magalhães na época também. Eu sei que houve uma prioridade na parte da prefeitura e eles resolveram urbanizar aquela região, fazer os calçamentos. Escadaria que serviu para treinar depois bastante, engrossar as pernas, me preparando para o exército, que tinha ladeira que tinha mais de 100 degraus, né? E não era fácil. Mas assim, depois desse tempo todo, o alto passou a ter uma escola, passou a ter um posto de saúde, um orelhão, que na época não tinha. A gente ligava de Casa Amarela a 5 km de distância. Esse era o percurso que tinha que se fazer. Tinha que pegar um carro, na verdade, um ônibus, para fazer um simples telefonema. Você vê como era difícil a coisa. Então, posto médico, colégio, calçamento no Horta Brasileira, os acessos todos com escadarias, e foi melhorando a qualidade de vida. Mas eu lembrei essa semana de um dado curioso. É que quando eu cheguei lá no alto, fui chamado para tomar um banho de chafariz. Eu estava vindo da roça, eu pensei que banho de chafariz era um açude, era um rio. Quando eu cheguei lá, o que era o chafariz nesse tempo? Era simplesmente uma caixa d'água com os banheiros embaixo, né? E você pagava uma taxa e você tomava um banho. Como no alto não tinha água encanada, de vez em quando a gente juntava um trocado, descia o morro para tomar um banho de chafariz lá embaixo. Como eu falei anteriormente, toda a água que chegava no Horta Brasileira vinha do galão que a gente chamava, né? Um pau nas costas, dos dois lados aqui, 2 latas. Ou minha irmã, por exemplo, gostava de carregar água na cabeça. De vez em quando essa lata caía, acabava com a lata, molhava a ladeira toda e era um desespero. Mas um dia chegou uma iniciativa privada, cavou um poço profundo no córrego do Joaquim, ou do Boleiro, não lembro bem. Não lembro bem o nome, porque o cano passou bem ao lado da minha casa.
e ele fez um chafariz na Horta Brasileira. Aí a gente estava lembrando de algumas brigas que dava na fila, porque era baratinho, era quase simbólico o preço, mas dava para tirar o investimento e custear as despesas aí de quem fez aquele trabalho, que foi uma dádiva de Deus muito grande, porque a gente parou de buscar água lá no córrego do Joaquim, do Boleiro, da Areia, da que morava um pouco mais para frente, e ter água direto no Horta Brasileira. Mas a fila de lata era muito grande, tinha que guardar vez. Às vezes você botava um balde furado para poder comprar, para poder guardar a vez, e daqui a pouco o outro chegava com 2, 3 latas e se empurravam. E tinha briga, confusão, e também tinha um chafariz lá atrás para tomar banho pago, né? Quem queria tomar um banho de chafariz. Esse aí é um cenário. E um colega meu também, para completar essa história, me perguntou sobre como era que se assava uma sardinha num papel com farinha. Aí eu fui explicar que de vez em quando na barraca que mamãe tinha, o pessoal chegava para beber, queria um tira-gosto e não tinha nada às vezes. Aí eles compravam sardinha de caixão, que a gente chamava sardinha salgada, pedaço de papel, forrava uma farinha fina, umedecia no álcool, riscava esse fogo e o fogo formava assim e dava uma duração mínima necessária para se assar uma sardinha ou duas e fazer um tira-gosto. Essa era as maluquices da Horta Brasileira, mas a negada não deixava com criatividade, e escapando, e se virando e cuidando. Esse período aí, como eu falei, já com 14 para 15 anos de idade, papai arrumou um emprego numa construtora e foi trabalhar em outro estado, construtora Piligrina. Ele passou um tempo como operador de batistaca 2, depois operador de batistaca 1. Bateu muita ponte, aí estaca em ponte, prédio no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e até fora do estado. E quando ele trabalhava fora do estado, era eu que ia na sede da construtora, ficava próximo ao campo do Santa Cruz. Mesmo adolescente aí, 14, 15 anos, eu recebia o salário do meu pai, botava num bolso, mamãe botava por baixo, costurava, para poder vir com esse envelope de dinheiro, com salário, que meu pai lá recebia uma ajuda de custo para se virar lá, então eu só vinha em casa às vezes de 15 dias, e eu tinha que tomar a frente para buscar esse dinheiro, para poder fazer os pagamentos, fazer feira, isso aí com 14 para 15 anos, né? Nesse período, meus irmãos já tinham todos nascidos, quando eu estava terminando já aí o ensino médio, próximo aí 16 anos para 17, Dalvinha é de 70, Luciano de 74, Luciene 76, não, aliás, Luciano 72, Luciene 74, Lindinaldo 78, salvo engano é isso aí. Nós somos 5 filhos no total, e eu sou o mais velho, e o mais velho passa a entender mais cedo as coisas, passa a ter algumas responsabilidades bem mais cedo do que se deveria, e a gente vai serrando com o papai e com a mamãe para ajudar no que pode. O papai tinha uns períodos de lucidez, era um batalhador, mas também tinha uns períodos que estava entregue na cachaça, aí bagunçava tudo, perdia o emprego, daquele jeito, não vou falar muita coisa não, porque não era fácil, né? A semana toda trabalhando, mas sexta, sábado, domingo, bebida, cachaça, e eu já estava já no meu limite também. Aí chego, termino aí o segundo ano lá na escola, no Dom Bosco, em Casa Amarela, hoje escola técnica, e ao terminar o segundo ano fui para a escola, a gente chama de CIASD, era Centro Interescolar Almirante Soares Dutra, uma escola técnica, também estadual. Isso me dava a possibilidade de sair, terminar o ensino médio com uma profissão, e eu optei por fazer o curso técnico em contabilidade. Foi um curso muito, muito proveitoso, só que era mais longe, era no centro, era por trás do cemitério dos ingleses, no final da Avenida Norte, ou seja, não era perto. Então a possibilidade de ir a pé ou voltar a pé ficou quase zero. Tinha que ter passagem, não foi fácil. Mas eu fiz um curso muito, muito bom mesmo. Cheguei a ser aprovado mais tarde num concurso público na área. Só não fui nomeado. E foi um tempo também que eu tive notícias de que estava chegando a hora do exército, tinha que me alistar.
serviço militar obrigatório, e alguém me disse, né? E eu peguei. Eu tinha que estar lá bem fisicamente, que se eu chegasse lá bem fisicamente, certamente eu teria condições de suportar aquela carga, principalmente física, psicológica, emocional do Exército. Eu não sabia para onde é que eu estava indo, que meio, mas eu sabia que lá tinha café, almoço e janta. Ainda tinha uma ceia, que era o chamata aí das 9 horas da noite. E a expectativa que foi criada é que lá também eu teria paz. Porque chegou um momento, né, de extremo aí da nossa vida, que eu queria estudar, queria me dedicar a meus sonhos, e em casa estava difícil. Então imagine aí, você ir para o Exército para ter paz, para ter sossego. Então nesse ano anterior aí, nesse mesmo período aí do Soares Dutra, eu já estava com 16 anos para 17, eu fui treinar. Eu fui para o campo da União, que também ficava um pouquinho distante, talvez uns 2 ou 3 quilômetros. Acordava cedo, chegava lá, não tinha ninguém nesse campo. Eu me lembro bem que as minhas primeiras voltas treinando nesse campo foi trotando. Eu só consegui dar 4, 5 voltas no máximo. Não aguentei mais, fui para casa quebrado, não tinha o hábito de correr. Como eu falei, eu era meio preso na barraca, então não tinha muito tempo para estar sendo menino lá no Alta Brasileira. Aí passei uma semana sem treinar novamente, sentindo muitas dores ali, inclusive 5 voltas, olha, num campo de bola. Mas eu insisti, não tinha um tênis adequado, eu ia de sandália, deixava a sandália havaiana num canto e treinava descalço. O certo é que foi um ano de muito treinamento e eu tive que arrumar um serviço. Na verdade, o serviço foi que veio atrás de mim. Eu arrumei um emprego de servente de pedreiro meio expediente. Aí era o suficiente para mim ter a passagem, para mim fazer o curso lá no Soares Dutra à tarde, já que não tinha possibilidade de estudar à noite. Quem foi meu patrão? Chico Malta. Seu Chico Malta, no Alta Brasileira. Ele era encanador, pedreiro, pintor. Me arrumou esse bico. E eu estava aí, acordava cedo para ir treinar no campo da União. Depois ia para a construção civil com ele para trabalhar em alguns serviços que ele pegava. E à tarde eu ia para a escola técnica e assim foi minha rotina nesse ano aí. Não tinha uma alimentação boa, era cuscuz mesmo, cuscuz com ovo. Às vezes tinha que dividir esse ovo aí para 3 ou para 4, né? 2 ovos para 5, um para 3, um para 2, era a luta. Mamãe pegava a marmitinha menorzinha do jogo de panela dela para fazer minha comida, pegava um ovo às vezes de madrugada, batia, botava farinha, fritava, fazia uns bolinhos, e era minha comida também lá na obra onde eu ia trabalhar. Um pouquinho de óleo na bolsa para depois passar na pele, para limpar os braços, para não chegar todo cheio de cinza lá na escola. Dia de sábado, mesmo assim, dessa faixa etária, eu ia pescar quando pintava uma oportunidade, ia para Pipucos, ia lá para Bebinho Salgado, para pegar com dunda na maré, pegar muçuca, camarão, e essa era os escapes, era a rotina e tal. Mas o bom de tudo é que eu terminei o ano, me alistei no Exército, que já ia fazer 18, no final do ano, no mês de agosto, me alistei, fiquei aguardando o ano seguinte para fazer a seleção, me preparei, daqui a pouquinho eu estava dando 20, 30 voltas no campo, já não aguentava mais correr circulando no campo. Fui ser corredor de rua, me tornei um mini maratonista, descalço, sem ter o sapato adequado. Treinava muito naquelas ladeiras, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, várias vezes, final de semana, à noite. Gostava de treinar à noite, principalmente, porque às vezes durante o dia não dava para fazer o treinamento, mas cheguei no Exército de fato voando. Fui para a seleção, na seleção eles me encaminharam para o CPUR, não sabia nem o que era isso, mas alguém disse que seria um divisor d'água na minha vida, seria uma grande oportunidade de eu aproveitasse. Terminei o segundo grau bem, fiz um bom curso técnico, aprendi muito sobre contabilidade. Professor de referência lá era o professor Roosevelt, que era o professor de contabilidade. Minha gratidão a ele por ter sido esse divisor d'água na minha vida. Lembrando ainda do Dom Bosco, professora de biologia, Diomar, salvo engano. Ela ensinava, dava aula através de músicas, né, cantada. Nos levou lâminas para a sala de aula, para todo mundo furar o dedo e aprender tipagem sanguínea, fator RH e tudo mais.
Enfim, terminou esse ciclo de estudo, segundo grau, e veio o tempo de preparação do Exército, me preparei bem, aí fiz a prova do CPUR, graças a Deus, mesmo sem saber o que era CPUR, consegui passar no CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército. A gente vai, todo mundo que se apresenta para o serviço militar obrigatório, já com o segundo grau completo, você é encaminhado para o CPUR para fazer a prova. E na minha época foram selecionados 220 alunos e graças a Deus eu estava dentro. É uma história bem engraçada para a aula inaugural, mas eu vou deixar isso para o segundo vídeo. Lá no Soares Dutra não faltou passagem por causa do bico que eu estava fazendo, trabalhando de servente de pedreiro, de auxiliar, né, de servente de pedreiro até 1h da tarde, 2h, então não faltou passagem. E estava treinando também, de vez em quando tinha educação física, quando eu ia, às vezes eu voltava correndo para casa. E eu vou ver no próximo vídeo qual era a distância do Soares Dutra lá para a minha casa no Alta Brasileira, e também até o centro, que de vez em quando a gente fazia um treinamento mais duro, mais forte, e esse é o resumo geral. E eu cheguei no Exército realmente como um atleta, e eu vou contar no outro vídeo algumas medalhas que ganhei, fazendo parte da equipe de atletismo lá do CPUR. Gente, não foi uma jornada fácil, mas aqui estou contando a história, e muita história, porque eu tive que assumir responsabilidades de adulto muito cedo mesmo. Mamãe voltou hoje para Recife, ela estava por aqui, e a gente estava conversando muito sobre esse tempo, sobre essas histórias de vida, que não foi fácil, mas foi preparação. Pegar lenha na mata, pescar, trabalhar de servente de pedreiro, juntar areia, meu irmão juntava, catar osso para vender, catar vidro para vender, meu irmão também fez muito isso. Dalvinha lavando roupa em casa, com a mamãe ajudando e tal. Lidinaldo ainda era pequeno, Luciano pequeno, mas no final das contas, mais tarde, todo mundo abraçou, todo mundo pegou no batente para dar o suporte em casa e as coisas acontecerem, tá bom? O Exército começa na minha vida mudando tudo, porque foi uma grande oportunidade, foi uma grande porta que Deus abriu na minha vida, e eu vou contar detalhes no próximo vídeo. Valeu? Forte abraço.